Curta, comente e compartilhe este vídeo. Além de assistir os demais, se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Olá a todos, aqui estou eu com mais um vídeo na série Dicas sobre Trompete. Desta vez estarei abordando um assunto que foi solicitado por vocês na pesquisa que estou realizando. Pois bem, muitas pessoas solicitaram que eu fizesse um vídeo explicando um processo de preparação para concursos, exames ou audições. Processo esse que é muitas vezes vivenciado por estudantes de música e músicos profissionais que estão em busca de um emprego. Obviamente que neste vídeo haverá bastante coisa da minha experiência pessoal e profissional, já que trabalho como músico profissional desde os meus 19 anos de idade. Gostaria de enfatizar que busquei referências bibliográficas na dissertação de mestrado de uma grande amiga minha, que é a Juliana Rodrigues, uma flautista natural de São Paulo, que vive atualmente em Belo Horizonte. A dissertação da Juliana busca comparar a preparação de flautistas para provas de orquestra, audições de orquestra, com a preparação de atletas profissionais. Devo ressaltar que a atividade física também é um complemento importante da minha atividade diária e do meu preparo para o meu dia a dia de músico de orquestra. E a natação é a modalidade que mais me convém. Procuro nadar 3 vezes por semana, dentro da minha agenda turbulenta entre idas e vindas de Belo Horizonte para Ouro Preto, mas é isso. Tento sempre nadar às terças, quintas e sábados. E como eu mencionei a questão relativa à ansiedade de performance, devo dizer-lhes que nadar é algo que me auxilia bastante a controlar os nervos nos momentos que eu estou sob os holofotes, em algum palco tocando recital, ou tocando com a orquestra, ou até mesmo proferindo uma palestra, dando masterclass, momentos nos quais a gente está bastante exposto. E eu imagino que fazer uma atividade física ajuda a canalizar esse nervosismo que muitas vezes pode ser um excesso de energia. Eu considero que isso vem muito ao caso, essa questão de atividade física e longevidade do músico, e a preparação também. Eu acho que fazer algum exercício é algo que pode ajudar muito a amenizar alguns problemas, sobretudo nós, instrumentistas de sopro, que precisamos desenvolver o lado cardiorrespiratório. Então, o aparelho respiratório vai provavelmente ter um desempenho muito melhor se nós formos assíduos praticantes de alguma atividade física. Agora, falando da preparação geral, além de um exercício físico, é óbvio que existe toda a parte musical ligada ao instrumento. Eu procuro, por exemplo, gravar minhas performances e analisar para poder buscar quais erros eu estou cometendo. Ou seja, o meu estudo diário muitas vezes conta com registro em gravação de áudio e vídeo. Eu prefiro sempre gravar em áudio e vídeo porque eu posso ver até mesmo o meu comportamento no palco, a minha expressão, ou se eu não estou desenvolvendo algum mau hábito postural. Então, em vídeo isso permite também, olhar todos esses aspectos, além da expressão corporal e por aí vai. É óbvio que é muito importante que na sua preparação geral o artista, o músico, o instrumentista tenha uma disciplina diária de trabalho. Por exemplo, com meus alunos na universidade, eu procuro avaliá-los de 3 formas ao longo de um semestre letivo na universidade. Eles são avaliados por uma atividade camerística, ou seja, grupo de metais. São avaliados também pelo desenvolvimento dentro de algum método, seja o Arban, o Clark, ou algum método pedagógico, ou um método que enfatize estudos melódicos ou excertos orquestrais, isso varia. E além da peça solo. Música de câmara requer um preparo a curto prazo, você prepara a sua parte de modo que você não seja um empecilho para o grupo onde você está tocando. Já no caso do método, é um trabalho a muito longo prazo, porque os métodos de trompete vão nos acompanhar durante toda a nossa carreira, a fim de lapidar a nossa técnica. Já a peça solo, eu digo que é a médio prazo, porque durante um semestre nós damos um enfoque em determinada obra da literatura do instrumento, e ao final do semestre executamos-as com um pianista correpetidor. Então, assim, são 3 tipos de preparação, A curto prazo, que é preparar a sua parte dentro de um grupo camerístico. A médio prazo, que é trabalhar uma peça, que vai ser apresentada no final de um semestre letivo, uma peça, concerto ou sonata para o instrumento solo, independente disso.
E o método, que realmente é algo que vai nos acompanhar durante muito tempo, e até hoje eu estudo Arban, e eu estudo Arban desde meus 13 anos. Eu estou sempre fazendo um retorno às minhas origens dentro do Arban. Então isso tudo chama de preparação geral, o que você faz a curto, médio e longo prazo. Existe um CD muito interessante do trompetista Philip Smith, que era o primeiro trompete da Orquestra Filarmônica de Nova York, e ele tem uma frase curta e enfática em seu CD: Be prepared. Esteja preparado, esteja pronto. Be prepared. Muito desta questão referente à preparação, na minha opinião, está ligada à aquisição de conceitos, conhecimentos teóricos, tanto da música em geral, teoria da música, história da música, estilo, conhecimento da forma de uma obra, principalmente para decorar. Se a gente vai decorar o concerto de Haydn ou Hummel, fica mais fácil se você conhece a forma sonata, se você tem claro na mente o que é um tema A, o que é um tema B, o que é um desenvolvimento. Então eu acho que o conhecimento teórico ele deve caminhar de mãos dadas com a performance e interpretação musical. Essa é a minha opinião. E conceitos técnicos sobre o instrumento. Quanto mais apoderamento o instrumentista tiver de conceitos técnicos, melhor será o reflexo no palco e os automatismos adquiridos ao longo dos estudos. E já que eu falo de automatismos adquiridos ao longo dos estudos, estou falando de aquisição de bons hábitos. Na verdade, eu como trompetista passo a maior parte do tempo com o meu instrumento buscando adquirir bons hábitos, como respirar bem, não apertar tanto o bocal nos meus lábios, tocar com a sonoridade bonita, articulação precisa, obedecer o contexto musical, o estilo, as articulações pedidas pelo compositor, claro, sempre também tendo um pouquinho de personalidade para ter liberdade interpretativa também. Mas quando eu me refiro à aquisição de bons hábitos, isso está tão ligado à nossa rotina de estudos, aos fundamentos, a lapidar diariamente nossa técnica, um processo que é quase meditativo e monacal. Every day is practice, and every day is slowly waking up and finding the point where it should vibrate, like a violin bow finds the string. It's almost like a meditation. Tenha um cronograma para os seus estudos, tanto para a sua rotina diária, quanto para a preparação de uma peça solo ou um recital com quinteto de metais. É interessante você realmente ter um plano e como que você vai se preparar em uma semana ou um mês. Isso eu acho muito importante. Por exemplo, o meu cronograma de rotina de estudos, eu procuro revisitá-lo de 6 em 6 meses, variar os autores, né? Então eu não vou estudar apenas James Stamp, ou Clark, ou Arban, vou procurar sempre diversificar os autores de métodos que eu estudo. E diversificar as obras estudadas também, não apenas estudar Haydn e Hummel, né? Então eu vou estudar compositores do romantismo, vou estudar compositores do século XX, música contemporânea, música popular, tentar ampliar o escopo, né? E aí entra essa questão do cronograma, de você realmente desenvolver uma atividade voltada para um objetivo. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam sobre trompete piccolo. Eu acho que o tema trompete piccolo vai merecer uma videoaula unicamente para ele. O trompete piccolo pode ser exaustivo e realmente pode acabar exaurindo as forças do trompetista. Recomendo que um trompetista que estude por volta de 4 horas por dia não estude mais de 30 minutos do piccolo. Inclusive as peças para trompete piccolo podem ser estudadas com trompete em si bemol, não vejo nenhum problema. Então trabalhar questão de musicalidade, de articulação, de dinâmica com um trompete grande, para enfim passar os trompetes menores, para enfim chegar a um trompete piccolo. Eu acho que vai merecer uma videoaula inteira só sobre isso.
Quando eu falo de cronograma, eu uso às vezes a tecnologia a meu favor. Eu tenho uma conta no Google, como a maioria das pessoas tem hoje em dia, e eu uso muito o Google Agenda. E eu peço para que meu celular me dê notificações do que eu tenho que estudar a que momento do dia. Eu tenho uma rotina bem específica, mas eu procuro sempre estudar na parte da manhã os fundamentos e pouco antes de começar o ensaio da orquestra o repertório. Já no intervalo de almoço eu tento sacrificar meia hora de 1 hora e meia que eu costumo ter para almoçar para estudar ou o Arban, ou alguma peça solo, ou até mesmo o repertório da orquestra, em semanas que estou tocando coisas que exigem muito de mim tecnicamente na orquestra. Já uma outra questão essencial na preparação do músico é o psicológico, o mental. O fator psicológico é muito importante e diria até que, em alguns casos, não é mal visto se o aluno buscar, ou o músico instrumentista buscar auxílio médico, né, com psicólogos, ou terapeutas, ou psiquiatras, por que não? Ok? Já que a saúde psíquica é muito importante. Autoestima, confiança em si próprio. Eu estava assistindo alguns dias atrás um documentário sobre o Mike Tyson. E o primeiro treinador do pugilista, né, Mike Tyson, é o Cus D'Amato. Alega que uma das suas principais preocupações era trabalhar a autoestima do Mike Tyson. E, bom, ele se tornou campeão dos pesos pesados por várias vezes. Aí eu volto a falar daquela questão também da atividade física como auxiliador da preparação. Porque quando a gente trabalha com o corpo em atividades que lhe são benéficas, a gente acaba liberando hormônios. Hormônios como a endorfina, hormônios de crescimento, catecolamina e por aí vai. E chegado o dia do concurso, ou do exame, ou da audição para a qual o músico, instrumentista está postulando, um aquecimento adequado é importante. Se eu for fazer um concerto de 1 hora com quinteto de metais, é óbvio que eu vou fazer um aquecimento curto, ponderado, que não me custe muita energia. Em geral, eu uso o mesmo aquecimento. Se eu vou fazer um recital, se eu vou tocar como solista, principalmente tocar trompete piccolo, que é algo que exige bastante, se eu vou fazer uma audição de orquestra, ou se eu tenho algo muito pesado para tocar na orquestra. Eu vou fazer um aquecimento curto que vai durar de 15 a 20 minutos. E um aquecimento que me traga bons hábitos, como eu disse aqui, né? A aquisição de bons hábitos. Então, basicamente, é aí que está o ponto focal do que eu considero uma preparação boa para concursos, exames ou audições. Situações essas que costumam demandar muita energia, foco e disciplina. E assim encerro esta pequena videoaula. Curta, comente, marque os amigos e compartilhe este vídeo, além de assistir as demais publicações. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Muito obrigado e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!